A 12ª geração de processadores Intel já estão no Brasil com o codinome Alder Lake. Depois de anos vendo os avanços lineares nos chips, finalmente a Intel trouxe algumas inovações bem legais para o mundo dos processadores, até com algumas mudanças de paradigmas e finalmente suporte ao DDR5. Essas novas tecnologias podem não fazer tanta diferença agora no começo, já que os desenvolvedores precisam atualizar também para tirar o máximo proveito de tudo, mas a longo prazo essas inovações certamente avançarão o mercado para frente. No vídeo de hoje, então, nós montamos um PC com essa nova plataforma de 12ª geração para a gente fuçar um pouco mais e descobrir tudo o que você precisa saber antes de atualizar o seu PC para 2022. Será que está na hora de fazer essas mudanças ou ainda dá para esperar? É o que a gente vai descobrir no vídeo de hoje. E claro, tem link de tudo que a gente falar aqui embaixo. Outra dica legal para comprar peça de computador é você usar o comparador Escolha Segura, nossa extensão de browser e aplicativo Android que compara preços, testa cupons automaticamente e ainda te permite criar alertas. Está tudo aqui embaixo e vamos falar um pouco mais de 12ª geração. Bom, acho que a gente pode começar falando de todas as novidades que estão dentro do processador, para já desvendar o que elas podem trazer de benefício para o seu PC. Só que antes eu queria só deixar um recado que o Teteu pediu, tá? Se vocês querem ver algum teste diferente do que o que a gente já faz aqui, pode mandar pergunta ou sugestão lá no Instagram dele que ele responde, teteu.padilha. E se a ideia for legal, pode até virar um shorts para o nosso canal. Primeiro então, tivemos mudanças nos núcleos, e é aqui que a coisa começa a ficar interessante. Ao invés de só aumentar o número de núcleos de uma geração para outra, a Intel trouxe aqui um conceito já bem conhecido lá nos celulares, a ideia de núcleos de performance somado com núcleos de eficiência. São vários processadores e cada um com a sua quantidade e qualidade de núcleos de cada tipo. Mas o que eu queria mostrar aqui para vocês é que a partir do 12600K, que é o que temos em mãos, é onde nós começamos a ver essa mistura dos dois. O i5 12600KF, por exemplo, tem 10 núcleos, onde 4 são de eficiência e 6 de potência. Enquanto isso, o i9 traz 16 núcleos, com 8 de cada tipo, ele é mais equilibrado. Mas o que significa ser um núcleo de potência e um núcleo de eficiência? É só um nome bonito que infla o valor total? Bem, apesar de jargões de marketing serem populares com empresas de tecnologia, dessa vez nenhum dos dois aqui é ruim. E eu já adianto que essa combinação aqui, ela consegue superar até o concorrente em alguns pontos. O núcleo de potência, para começar, é bem maior no próprio chip. A Intel disponibilizou esse desenho da arquitetura híbrida do Alder Lake e dá para ver que um núcleo P é maior do que 4 núcleos Z. Tamanho não é necessariamente documento, mas o P é sim capaz de alcançar maiores velocidades em pequenos espaços de tempo. É o chip da geração passada, que é parecido com o da anterior e assim vai. Eles entram em cena quando você precisa do máximo de velocidade num curto espaço de tempo. Ao abrir um programa, por exemplo, eles trabalham quase sozinhos, já que a quantidade de dados não é grande e a tarefa deve ser finalizada o mais rápido possível. São eles que fazem o hyperthreading também. Essa função já existe há um bom tempo, e em resumo significa que cada um desses núcleos possui duas vias de acesso ao resto do PC, acelerando a velocidade de comunicação. Já o núcleo E de eficiência não é o núcleo P, só que lerdo, ele tem uma filosofia diferente de funcionamento, onde o objetivo é maximizar performance por watt, ou seja, ele é mais rápido que algumas gerações anteriores, só que ele não vai usar toda a energia possível para aumentar a potência, preferindo se manter mais frio e menos gastão. Por isso, ele não tem o hyperthreading. Então assim, o 12600K, que é o que a gente está usando, tem 10 núcleos com 16 threads. Essa aí é a diferença. Acho que para ilustrar bem o que significa essa separação toda, nós podemos pensar que os núcleos P eles estão preparados para uma corrida de 100 metros rasos, enquanto que os núcleos Z querem ganhar uma maratona, sem derreter no processo. E quando a Intel vem com uma proposta dessa, a internet, claro, não quis deixar barato, e todo mundo rodou benchmark atrás de benchmark para saber o resultado material dessas mudanças. Olhando para várias tabelas geradas por vários sites e canais, o consenso é que no geral, o 12600K, que é o intermediário desse ano, está melhor do que o chip mais potente da geração passada da Intel. Já a versão Core i9 está conseguindo ganhar em algumas situações do Ryzen 9, então assim, a gente tem várias opções nesse ano, a Intel finalmente está batendo ali de frente e ganhando em algumas situações.
Só que por trás desses números existem mais algumas questões, e uma delas é a versão do Windows. Isso porque o sistema operacional tem que saber trabalhar com os núcleos diferentes, ou melhor, com o Intel Thread Director, que é o controlador dentro do chip e responsável por decidir para onde vai cada processo rodando no PC. Basicamente, os processos com maior prioridade vão lá para o núcleo P e os de menor prioridade para o núcleo E. O caso todo é que o Intel Thread Director ele foi desenvolvido com Windows 11 em mente, então ele até funciona com Windows 10 e outros sistemas, porém a longo prazo é de se esperar que a performance dos nossos processadores fiquem melhores no sistema mais recente. Por enquanto, os testes não mostram uma diferença tão grande para uso profissional, como mostrou o site Puget, que aferiu que apenas o Photoshop tem um ganho de performance mais substancial, enquanto que o After Effects e o Premiere Pro, que são os que a gente usa mais, são totalmente iguais entre o Windows 10 e o Windows 11. Só lembrando que o foco dessa separação de núcleos não é necessariamente performance, mas também eficiência energética. Então pode ser que o real benefício de usar um Windows 11 seja consumir menos energia. Bem, se fosse só isso, estava fácil, a gente podia acabar o vídeo por aqui, mas tem outras novidades pra gente falar. A primeira delas é a presença da memória RAM DDR5. Eu imagino que vocês já utilizavam um PC quando o DDR4 chegou, trazendo mais capacidade e mais velocidade para as memórias, além de umas outras coisinhas que melhoravam o PC. E quase tudo isso acontece novamente na mudança de DDR4 para DDR5. A quantidade de memória mais baixa atualmente virou 16 GB, ao invés de 4 no DDR4. E o máximo vai de 64 para 512 de memória. Enquanto isso, a velocidade das memórias passa a ser entre 4.800 MHz e 7.200, mas como sempre, mais velocidade significa mais latência, e a relação vira ali praticamente de 1 a 1, então ainda é cedo para ver ganhos expressivos de performance com elas. Na verdade, como o foco é no processador, eu não vou me aprofundar aqui nos detalhes menores da nova DDR5. A gente vê sim um ou outro teste onde tem pontuação melhor quando o processador Intel está trabalhando com as novas memórias, mas ainda é pouco. E assim como foi na chegada do DDR4, o preço das DDR5 estão muito maiores que os valores das equivalentes de uma geração atrás. Para render, por exemplo, você vê alguns segundinhos de ganho, e a quantidade maior pode ser interessante para quem trabalha com vídeos em 4K ou 8K, mas esse é o preço atual de uma memória DDR4 de 16 GB. E esse é o preço de uma DDR5 equivalente. Bem, vale a pena? Só se você já fatura bastante dinheiro com o Premiere. De qualquer modo, o novo processador ele não funciona exclusivamente com memória RAM DDR5, isso é importante salientar. Quem manda aí é a placa-mãe, e sim, uma placa-mãe com suporte a DDR5 é muito mais cara também do que uma placa-mãe para DDR4. E eu nem preciso dizer, né? Geração nova de processador da Intel também precisa de geração nova de placa-mãe. Se você quer comprar, o socket é o LGA 1700, que vem em 4 chipsets por enquanto. No topo tá a Z690, com suporte a tudo que há de melhor, e é a única que permite overclock do processador. Depois você encontra a H670 e a B660. Essa, inclusive, deve ser a placa-mãe com melhor custo-benefício por um tempo. E por último, nós temos a H610, com a desvantagem de só aguentar um canal de memória. Todas elas, no entanto, já suportam PCI Express de versão 5.0, que pode ser também utilizado para armazenamento ou placas de vídeo. Isso daí foi um upgrade legal. Por enquanto, o benefício vai ser, na maior parte do tempo, em SSDs mais velozes do que nas placas de vídeo mais rápidas, mas pode ser benéfico ter essa PCI aí mais nova, principalmente se você trabalha com um PC e pode gastar muito para ganhar um pouquinho mais de performance. Dito isso, agora eu queria colocar essa máquina aqui nossa para funcionar. Ela tá com uma Z690 e o Intel i5 12600K. As memórias são DDR5 no total de 32 GB e a placa de vídeo RTX 3070, que deve ser suficiente para rodar de tudo e deixar o gargalo pro processador. Bom, como um canal de YouTube, uma das nossas preocupações é a edição de vídeo, se vai valer a pena ou não atualizar o PC comparado com os que a gente tem aqui. Para isso, vamos colocar o Premiere para funcionar. E olha, eu já adianto que uma das nossas expectativas é que ele dê menos tela azul nesse setup por conta do DDR5. Olha só, a gente fez alguns testes com ele, eu tô mostrando os resultados na tela e durante esse período não deu tela azul, mas a gente não consegue comprovar que foi por isso, nem afirmar que ele vai se manter assim por muito tempo. Comparando com a nossa outra máquina, que usa um i5 9600K, 64 GB de RAM e uma 3060i, ficou perceptível que talvez seja a hora da gente fazer uma atualização no nosso processador.
Claro que não é super necessário porque a gente ainda tem algo de qualidade por aqui, mas a diferença é suficiente. Se você trabalha que nem a gente com vídeos em 4K, já vai sentir ali um ganho um pouco maior com um processador 3 anos mais novo. Depois, outro grande público é o gamer, então vamos ver como ele se sai com alguns títulos. Eu vou aproveitar a oportunidade e já testar o Forza 5 aqui no PC. Com essa placa de vídeo, dificilmente a gente não ia alcançar os 60 quadros, ou os 144 por segundo, mas o que interessa é ver como o uso do processador está baixo e a temperatura controlada. Esse é um jogo que não necessariamente precisa de um processador tão potente. O peso maior fica com a placa de vídeo, mas a ideia era essa, ver o quão boa ela fica nesse tipo de jogo e quanto de espaço a gente ainda tem às vezes para fazer um streaming ou para rodar outra coisa com um computador. Com o patch novo do Cyberpunk também, os números não estão nada diferentes do que a gente tinha visto antes. E no geral ele também pesa mais na GPU do que na CPU. Então se a gente sair do carro e ir para uma situação com mais inimigos, é onde finalmente a CPU aumenta um pouco mais de uso, mas ainda se mantém estável. Inclusive o 12600K parece ser uma opção ideal para quem joga. Os benefícios de um i9 dessa geração não são tão altos assim e o preço é muito maior. E o i7 parece até bom para quem é profissional, só que o i5 passa a fazer bem mais sentido para quem procura o custo-benefício. Essa mesma lógica ela se aplica ao DDR5. Existem ganhos ao mudar para essa nova tecnologia, só que ela ainda tá cara, tá? Então, sinceramente, em 2022 não vale muito a pena. Com tudo que a gente falou em mente, a gente pode passar por umas perguntinhas aí de quando, quanto e quem comprar. E eu vou explicar já pra vocês. Saca só, primeiro, quanto pagar? Pelos números, tá valendo a pena gastar mais com Intel do que Ryzen nesse momento. Voltando ao que muitos consideram no status quo do mundo dos processadores, onde o Intel é um pouco melhor em algumas situações, mas cobra mais por isso. O quando e quem devem atualizar depende de quantas atualizações você quer fazer de uma vez. Um PC com o 12900K, com 4 memórias DDR5 e uma Z690 só é útil para quem renderiza vídeo em 8K ou é super entusiasta e que tem uma baita solução térmica para manter todo esse kit sem esquentar, ou seja, para pouquíssimas pessoas. Só que olhando para o custo-benefício do 12600K aqui no Brasil, já dá para atualizar o seu PC se você trabalha com ele ou é um gamer e quer uma plataforma mais atualizada possível. Dessa forma, você tem uma máquina que pode receber uma placa de vídeo PCI Express 5.0 no futuro. De resto, eu tenho que ser sincero, dá para segurar um pouco. Até porque eu imagino que a 13ª geração virá com algumas melhorias para essa nova arquitetura, que mudou um monte de coisa ao mesmo tempo, mas alguns pontos ainda podem ser otimizados. Então assim, tá legal, tá interessante, infelizmente ainda tá caro e a gente sempre acha que primeira geração é algo para quem é entusiasta, então dá para esperar. Se você gostou de qualquer coisa que tem aqui, tem link embaixo. Se você gostou do vídeo, não esquece do like, do comentário e de se inscrever para receber mais vídeos como esse de tecnologia e guia de compra. Então é isso, meus amigos, e até mais!